Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nessa videoaula vamos continuar trabalhando com estruturas. Na última videoaula a gente desenvolveu um pequeno programa trabalhando com estrutura, só que era uma única variável. Agora nós vamos trabalhar com um vetor de estrutura. Nós vamos trabalhar nessa videoaula com vetores de estrutura, ok? Então a proposta dessa videoaula é nós fazermos um programa de cadastro de animais, por exemplo, e nesse cadastro de animais nós vamos utilizar para isso um vetor de instruction, um vetor de estrutura, ok? Então vamos lá desenvolver aqui o nosso código principal aqui do nosso programa, main void. Pronto, vamos agora então criar a nossa estrutura primeiramente. Então vou criar aqui através da palavra-chave struct. Agora eu coloco o nome da minha estrutura. Como vai ser um cadastro de animais, eu vou chamar de animal, então, a minha estrutura. O meu novo tipo de dado vai se chamar animal, ok? Então agora aqui dentro eu vou colocar as propriedades que vai ter dentro dessa estrutura, dentro desse novo tipo de dado que se chama animal. Então o que eu desejo armazenar? Eu vou armazenar aqui então o nome do animal. Então para isso eu vou utilizar um vetor de caracteres, limite de 50 caracteres. Vou utilizar outro vetor de caracteres, que eu vou colocar aqui o nome do dono, então vou chamar de dono, e o limite de 50 caracteres também. E por último vou colocar aqui somente a idade, que é do tipo inteiro. Ok, não é um vetor. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Até agora eu tenho uma estrutura que se chama animal, um novo tipo de dado que se chama animal. E dentro de uma variável desse novo tipo de dado eu posso armazenar o nome, posso armazenar o nome do dono e a idade do animal. Você poderia colocar diversas outras propriedades aí que você desejar. Só você ir acrescentando aqui sem nenhum problema. E eu já vou aqui então criar agora o meu vetor, onde cada índice desse vetor vai ter uma estrutura animal, ou seja, dentro de cada índice do vetor eu vou poder armazenar o nome, dono e idade de um determinado animal, ok? Então eu vou chamar de cadastro. Eu crio um vetor chamado cadastro, vou limitar ele somente para fim de testes com 3 índices. Então eu vou ter o índice 0, 1 e 2. Então no índice 0 eu vou poder armazenar o nome, o dono e a idade do animal. No índice 1, o nome, o dono e a idade de outro animal. E assim sucessivamente até acabar o meu array, no meu vetor. E esse vetor que eu criei se chama cadastro. Então agora eu vou colocar aqui um printf. E que eu vou colocar aqui então cadastro de animais. Vou colocar aqui um /n para separar as mensagens. E agora eu vou criar um laço de repetição. Para isso eu preciso criar aqui então uma variável, um contador. Vou criar aqui então int, vou chamar de i. Então ele vai executar i, que inicializa em 0, enquanto i for menor do que, qual que é a quantidade de índices que eu tenho? 3. Então enquanto i for menor do que 3, aí de 0 então a 2. A cada volta i mais mais. Aqui dentro então eu vou colocar agora as mensagens de cadastro do meu animal. Então printf, digite o nome do animal. Vou colocar aqui um gets para eu poder ler o nome do animal. E agora como que eu vou fazer então para eu poder acessar o nome do animal e fazer a leitura dele? Vou colocar o seguinte, vou colocar o nome do meu vetor, cadastro. Coloco aqui o número do índice que eu quero, que no caso é a variável i, que vai especificar qual que é o índice que eu quero. E ponto o nome do que eu quero ler, que no caso é nome aqui. Então não tem muito segredo, não varia muito
da variável normal para o vetor. Só modifica essa pequena parte aqui, ok? Então, printf, digite a idade do animal. Agora eu utilizo o scanf, que é um dado do tipo inteiro, %d. Aqui está como do tipo inteiro a idade, então eu tenho que utilizar o %d. Mesma regra de variáveis comuns. Então agora eu coloco o cadastro no índice i. Agora o que eu quero ler? Eu quero ler a idade. Então coloco dessa forma. E aqui a gente está esquecendo do i comercial, senão o que vai acontecer? Na hora que a gente digitar a idade, der um enter, vai travar o nosso programa. Printf. Por último, digite o nome do dono. Gets cadastro na coluna i ponto, o que eu quero ler? Meu vetor de caracteres dono. Então, ponto dono. Eu preciso seguir na hora de leitura, na hora da impressão, preciso seguir a mesma ordem que tem aqui na estrutura? Não preciso. Você vê aqui que eu fiz de ordem separada. Aqui na estrutura eu declarei primeiro o nome, depois o dono e a idade. Na hora de fazer a leitura eu li primeiro o nome, depois a idade, depois o dono. Então você não precisa seguir a ordem. Ok? Você pode ler primeiro o dono, depois o nome e a idade. Tanto faz a ordem que você colocar a leitura ou a ordem de impressão também. Não importa, ok? Então agora eu já fiz o que? Deixa eu só colocar aqui um /n aqui para separar as mensagens. E agora eu já fiz a leitura dos dados a serem cadastrados. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou só copiar esse laço de repetição aqui. Vou colar ele aqui embaixo e a gente vai mudar ele agora para poder exibir os dados dos animais. Vou retirar isso daqui somente. Vamos digitar mesmo, não vamos fazer nenhuma adaptação. Vamos digitar tudo na mão mesmo. Então, printf /n, vou colocar aqui o nome do animal, %s, /n, depois eu vou colocar a idade do animal, %d, e por último vou colocar aqui o dono, %s, porque é um string. Depois eu só colocar mais um /n e uma linha separando, ok? Então agora vamos passar os dados que vão ser passados aqui para o nosso %s, %d e o outro %s. O printf está escrito errado novamente. Então vamos lá. O nome, então coloco cadastro. Qual a coluna? Coluna i. Ponto, o que eu quero mostrar? Quero mostrar o nome, vírgula, cadastro na coluna i, ponto, idade, que vai aqui para o %d. E por último, cadastro na coluna i, ponto, idade. Então você vê a facilidade aqui da gente estar trabalhando com estruturas ao invés de estar trabalhando com matrizes. Com matriz ia dar muito mais trabalho para a gente, ia ser muito mais chato da gente trabalhar com matrizes do que com estrutura. Com estrutura fica muito mais, inclusive muito mais visível da gente ver o que a gente está acessando, o que a gente está lendo, o que a gente está querendo imprimir. Vou só alterar aqui que eu coloquei idade, que é dono. Então vou salvar aqui agora o meu programa, vou salvar aqui como cadastro animais.c. E agora vamos compilar e executar nosso projeto. Vamos ver se ocorreu tudo bem. Aqui tem um erro aqui, faltou um S aqui em cadastro. Compilar e executar novamente. Só esperar o Avast aqui liberar o programa. Digite o nome do animal, vou colocar aqui
animal 1. Digite a idade do animal 1. Aqui faltou um getChar para poder limpar o buffer, então já vamos fazer essa alteração depois do scanf. A gente coloca aqui um getChar para que ele não pule aqui o nome do dono. Então, compilar e executar. Nome do animal, animal 1, idade do animal 1, nome do dono, dono 1, nome do animal, animal 2, idade 2, nome do dono, dono 2, animal 3, idade do animal 3, nome do dono, dono 3. Ok. Então eu fiz a leitura e depois exibi esses dados, tudo trabalhando com estrutura, de forma muito mais fácil do que se a gente estivesse trabalhando com vetores, se estivesse trabalhando com matrizes. Então aí você já pode ver como que é mais fácil a gente trabalhar com a estrutura, a facilidade que a estrutura traz para a gente estar desenvolvendo os nossos programas, principalmente programas desse tipo, de cadastro de coisas, de cadastros de pesquisa, ok? E de listagem de coisas. Então muitos programas você pode fazer, ao invés de estar utilizando matrizes e vetores, você pode estar utilizando estruturas. Logicamente que alguns programas vai ser muito melhor você trabalhar com vetores e matrizes, mas digamos que 60%, 70% deles ou mais, você pode estar trabalhando com estruturas que facilita muito mais o seu trabalho. Então aqui eu vou fazer apenas uma pequena modificação. Eu vou passar aqui um parâmetro do sistema para poder limpar a tela. Cada vez que ele faz um cadastro, ele limpa a tela. Então não tem muito segredo então. Vou colocar essa mensagem aqui depois. E pronto. Está feito o nosso programa. O que vai acontecer aqui então nessa modificação? Ele vai mostrar aqui cadastro de animais. Eu vou fazer o primeiro cadastro. Depois que eu fizer o primeiro cadastro, depois que eu digito o nome do dono, pressiono Enter, ele vai limpar a tela e fazer o próximo cadastro, ok? E por último, quando eu finalizar aqui, ele vai limpar a tela e vai passar aqui para a listagem dos dados. Você pode ficar à vontade para modificar esse programa, desenvolver um menu ou até incrementar novas opções. Vou ficando por aqui e até a próxima videoaula.